Eu tive uma época onde eu tinha um objetivo de ler 1 ou 2 livros por semana. E quando eu tentei fazer isso na força bruta, eu tive bastante dificuldade e no meio da pesquisa, né, para tentar resolver esse problema, eu me deparei com essas ideias dos erros que a gente comete durante o aprendizado. E à medida que eu fui corrigindo esses erros, eu fui notando que, apesar dessas estratégias que eu estava aprendendo e implementando, não aparentemente terem nada a ver com estratégias de leitura, leitura dinâmica, leitura acelerada, leitura mais profunda, elas me ajudavam a chegar mais próximo do meu objetivo. Nesse vídeo aqui o que eu vou fazer é algo parecido. Eu quero comentar alguns erros que eu vejo alguns estudantes cometendo e ainda eu vou dar algumas soluções para esses erros. O primeiro erro que eu vejo muitos estudantes cometendo é que eles não tomam nota, eles não fazem anotação durante os estudos. Normalmente a gente vê isso nos dois extremos, pessoas que não fazem anotação e pessoas que anotam demais. Se você estiver em qualquer um desses dois extremos, é importante você notar que isso é um erro. É um erro porque você vai estar atrapalhando o seu processo de aprendizado. Então, no processo de aprendizado, só para ficar mais claro, a gente tem ali um momento de prestar atenção, um momento de anotar, um momento de entender, que é basicamente antes de anotar, você entende, depois anota, depois o momento ali de memorizar, onde vai ter várias coisinhas como revisão, exercício, releitura, reestudo e por aí vai. A ideia aqui é que incluímos no nosso sistema de aprendizado esse momento para fazer anotações. E para quem evita fazer anotações, é importante você perceber o seguinte: primeiro, que você não está errado, anotações são difíceis. Quando eu falo que elas são difíceis, eu quero dizer que a dificuldade encontrada em aprender a técnica é o maior empecilho na hora de usar a técnica. Não basta você me ouvir falando, ó, usa mapa mental, e você tentar utilizar, porque não vai funcionar. Você precisa aprender as regras relacionadas ao uso do mapa mental. Isso também vai para a regra de Cornell, isso também vai para as outras técnicas de anotação. Quando eu fui pesquisar, uma pesquisa bem ampla, tá? Em metodologias de anotações, eu encontrei algo só para te assustar, que existem mais de 1000 técnicas de anotações, com regras diferentes, usa assim, usa assado, com 10 passos, com 50 passos, com 2 passos, entende? O que eu quero firmar aqui na sua cabeça é o seguinte: use técnicas de anotações. 2, antes de usar nos seus estudos, aprenda a usar a técnica. Uma vez que você aprenda a usar a técnica, você vai ter uma sequência de passos e vai conseguir utilizar muito melhor. O erro número 2 é você decidir o que estudar durante a sessão de estudos. Eu estou atualizando o módulo de produtividade lá do curso Fórmula Habilidades de Estudos. E uma coisa que eu estou incluindo é essa analogia do robô e do cientista. A ideia aqui é que o robô é o cara que vai executar um plano. Ele não precisa pensar no plano, ele não precisa avaliar o plano, ele não precisa achar que o plano funciona ou que não funciona. O papel do robô é simplesmente seguir, executar o plano. E o papel do cientista é um pouco diferente. É ele que vai criar o plano, é ele que vai analisar o plano, ele vai criar tipo um relatório a respeito dos resultados obtidos ao implementar o plano, entende? Então a ideia aqui é que você coloque o chapéu de cada uma dessas pessoas, né, digamos, e você cumpra com a regrinha associada a esse papel. O problema que você vai encontrar ao cometer esse erro é que você nunca sabe o que você vai estudar, o que você vai ler, se vai fazer exercício, se vai revisar, se vai ver vídeo novo, se vai anotar. Você não sabe, você fica perdido e na hora você volta aos maus hábitos que você vinha tentando deixar de lado. Como é que você resolve isso? É implementando essa ideia do cientista. É você criando um planejamento semanal, mesmo que seja o mais simples possível. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como criar um cronograma semanal de estudos no Trello, tá? Tem um vídeo lá, procura aqui no canal, Adriano Cunha Trello, e aí você vai encontrar os meus vídeos relacionados a essa estratégia. E aí você pode implementar, fazer o planejamento da sua semana. Isso vai resolver e muito esse erro que, se você estiver cometendo, você precisa resolver. O erro número 3 é um erro terrível, é um erro de não utilizar técnicas de memorização
eficientes. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que memorizar não é decoreba. A gente pode começar esse pensamento, essa reflexão, dividindo memorização em duas partes. Então, memorização é basicamente o caminho ou o destino de tudo que você aprende. Mas não é bem isso, tá? Uma analogia para ficar bem claro é se você pega um balde, tá? Imagina um balde de água e você coloca a água dentro. Então, ó, o processo de colocar a água dentro desse balde, a água seria basicamente a informação, é a ideia da codificação, ou seja, você entender a informação. Pegou? Então, coloquei a água no balde, se você consegue fazer isso, você fez uma boa codificação, você entendeu bem o conteúdo. Depois, existe um outro processo, que é o processo de pegar a água que está no balde. Pegar a água que está no balde é um processo chamado de transferência, ou seja, pegar a informação que está na memória de longa duração e passar para a memória de trabalho, onde você vai usar essa informação, beleza? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender memorização como esses dois processos. É você saber o que fazer para colocar informações na memória de longo prazo e também saber o que fazer para retirar informações de lá. E tem ainda um terceiro, eu falei que era dois, mas eu lembrei agora, tem um terceiro, que é manter a informação lá, que entra a revisão. Você precisa manter a informação, ou algumas informações você precisa manter na memória de longa duração. Então é um erro você não se preocupar com a memorização e simplesmente só fazer exercícios, né? Estratégias de aplicação, de prática. Por quê? Porque esses exercícios, eles funcionam muito bem para um certo tipo de objetivo. Mas a gente, autodidata, está querendo manter a informação lá. Então a gente vai usar flashcards, a gente vai usar revisão, a gente vai usar elaboração de projetos, a gente vai reescrever anotações, a gente vai usar inúmeras estratégias e técnicas para o objetivo de manter na memória. Por que eu quero manter na memória? Porque eu estou construindo aquilo que está ficando famoso agora, chamado de segundo cérebro. Eu quero aumentar o meu nível cognitivo, meu nível intelectual. Eu quero entender a história da filosofia, para poder conversar a respeito, para poder tomar melhores decisões. Eu quero saber as habilidades bem desenvolvidas sobre senso crítico. Eu quero lembrar do curso de psicologia cognitiva que eu fiz. Eu quero lembrar como codificar um site, entende? Então, para manter essas habilidades, é preciso fazer algumas coisas, e você precisa entender que você precisa fazer elas. Se você quiser saber o que eu recomendo para memorizar, eu posso dizer aqui rápido que é revisão, flashcard, uso do Anki, uso de mapa mental de esboço, que é um mapa mental um pouco diferente, exercícios e etc. Mas você também pode, é claro, escrever Adriano Cunha e colocar memorização. E aí você vai ter lá vários vídeos onde eu ensino estratégias e técnicas. Mas perceba que isso é um erro e a partir desse momento você, nossa, eu estava errando com isso. Então agora o que eu vou fazer para resolver? Eu vou começar a implementar o mapa mental. Eu sei o mapa mental? Não. Então eu vou pesquisar Adriano Cunha mapa mental. E aí eu vou pesquisar mapas mentais para que eu consiga melhorar minha habilidade com os mapas mentais. Por quê? Porque eu entendi que não basta eu saber que mapa mental é importante, eu também preciso saber o passo a passo para utilizar o mapa mental. O último erro que eu preparei aqui para você, antes de eu comentar ele, eu avisei que eu estou atualizando várias aulas lá do Fórmula Habilidade de Estudos e eu queria fazer esse convite para você. Você quer saber como o autodidata deveria estudar ou pode estudar para construir aquele conhecimento de longo prazo, aquele conhecimento que vai ficar para a vida inteira, aqueles hábitos de leitura que você gostaria de obter, aquelas habilidades que você gostaria de desenvolver? Então, eu fiz um vídeo explicando um pouco sobre o Fórmula e você pode assistir clicando aqui no link que eu deixei ali pronto na descrição para você. Tá? Qual é o erro 4? O erro 4 é não medir com precisão quanto tempo você consegue ficar focado nos estudos durante o dia. Esse erro aqui, ele é um erro bem específico. Por quê? Porque ele é bem específico para uma categoria de autodidata. O autodidata, ele vai ter um nível de desenvolvimento à medida que ele for aprendendo e desenvolvendo as habilidades de estudos que ele vai aumentando ao longo da vida. Então, o autodidata iniciante precisa disso daqui, mas o autodidata mais intermediário, ele não vai precisar mais disso, porque ele já consegue se controlar de uma maneira mais eficaz. Entenda, quando você está começando, você começa a estudar
passa 10 minutos, você se distrai. Você não tem, por exemplo, a meditação, você não medita. Você não usa ondas bineurais durante os estudos. Você sente fome no meio de uma sessão de estudos, pausa, e aí começa a fazer uma coisa, depois faz outra, depois faz outra, e aí você não consegue avançar nada. Então o que a gente faz quando você está nessa situação? A gente constrói algumas armadilhas cognitivas, digamos assim, para lidar com essas situações. E não tem problema nenhum se você está lidando com esses problemas. Mas entenda, você tem que lidar com eles. Uma vez que a gente consegue medir, se você lê livros sobre produtividade, a maior parte desses livros vão te recomendar a estratégia do LOG, que é log, né? O log é como aquele log de serviço público, né? Ah, o fulano do CPF tal entrou tal hora. Aí o fulano do CPF tal, o X, entrou tal hora. Então é um log, né? Ele vai pegando informações relacionadas a algum tipo de padrão. A ideia aqui é você criar uma planilha, tá? Uma planilha, e aí você pode usar o Excel, você pode usar o Google Docs, e você vai colocar, por exemplo, você coloca meia-noite, aí vai meia-noite e 30, 1 hora, 1 hora e 30, 2 horas, 2 horas e 30, até o final do dia. E aí o seu trabalho é por uma semana e anotando os pontos mais importantes do seu dia. Então, por exemplo, acordei 5 horas da manhã, anota lá, acordei 5 horas da manhã. Tomei café da manhã, tomei café da manhã. Comecei a estudar, começou a estudar. Parei de estudar para ir no banheiro, parei de estudar para ir no banheiro. Comecei a ler, Parei de ler para... Tá entendendo? Para você ter uma visão geral das coisas que você faz e que você não gostaria de fazer e que tem relação com o seu aprendizado. Vamos concluir esse vídeo com a seguinte ideia. O autodidata, ele vai desenvolver habilidades e competências que vão ajudá-lo no processo de obtenção de competências e de habilidades. Ou seja, é como se fosse um loop que você vai construindo e que ele é crescente. Você começa a aprender inglês e aí você percebe um problema, porque você precisa fazer o aumento do seu vocabulário, mas você tem preguiça. E aí você pausa e pesquisa sobre preguiça para tentar resolver esse problema. Aí você encontra algumas estratégias e começa a implementar. Uma vez que você implementa, você avança essa habilidade de vencer a preguiça e também a habilidade de você aprender vocabulários no inglês. Isso continua, porque à medida que você vai tornando uma habilidade um hábito, ou seja, não precisa mais necessariamente ser planejada, você começa a expandir o número de competências que você adquire. Ficou claro isso ou ficou meio estranho? Com isso eu concluo o vídeo, eu agradeço a sua atenção, espero que o conteúdo tenha sido útil para você e corrija os erros que eu recomendei nesse vídeo. Te vejo no próximo, tchau!